No último vídeo eu falei sobre como fazer a marca Brasil, sobre como a gente pode fazer para começar essa discussão a respeito de quem a gente é para poder influenciar efetivamente uma narrativa internacional, uma narrativa nacional também. Uma pergunta que alguém vai fazer certamente, se é que já não fizeram, primeiro, quem faz? E segundo, quem que paga essa conta? A gente tem dois caminhos claros para isso. O primeiro deles é o próprio governo, no caso federal, a gente está falando da marca país, ou municipal, quando a gente falar de marca cidade, de city branding, promover, bancar e protagonizar esse processo. A gente já viu que no Brasil isso não é exatamente muito comum. Por outro caminho, um outro caminho possível é a própria sociedade civil, ou os empresários, por exemplo, se organizarem para, de alguma maneira, não só bancar, mas protagonizar esse processo. Segmentos específicos da indústria, principalmente da indústria, que acaba se beneficiando muito como marca país forte, podem ajudar a pensar, construir e, por que não, pagar esse processo, porque afinal de contas ele é muito grande e num país como o nosso não é uma coisa exatamente barata. Então cada vez mais me parece que o papel do governo, seja ele em qual esfera for, é o de facilitar e de se colocar de uma forma aberta a receber e participar do processo, mas cada vez menos protagonizar essa mudança. Por vários sentidos. O primeiro deles é porque não é a natureza deles, eles não sabem fazer esse negócio. Então, os empresários têm um interesse enorme nisso e o suficiente, inclusive, para bancar essa mudança. E talvez o ponto mais importante disso tudo é que uma marca lugar, uma marca país, uma marca cidade, ela não pode, em nenhuma hipótese, ser algo de propriedade de um governo específico. Por quê? Porque os governos mudam, o ciclo de poder é alternado, felizmente. Então, se uma marca é de um governo, o que vai acontecer? No próximo governo, o novo governo vai querer fazer tudo diferente. Pelo menos tem sido assim historicamente no Brasil, desde que a gente existe. Então, como fazer isso? A única forma disso dar certo é a comunidade, a sociedade, abraçar, protagonizar e se apropriar dessa identidade, dessa marca Brasil, dessa marca país, dessa marca lugar. Essa é a única forma que vai gerar uma pressão política e social suficientemente grande para que os governos, durante essa alternância de poder, não consigam deixar de lado esse pensamento. Nation branding é a nação. A nação são as pessoas, não é o governo, não é o território. Então nada mais óbvio, justo e autêntico, eu diria, do que as pessoas serem as donas, as proprietárias dessa marca. Por isso que a gente fala tanto do engajamento das pessoas no processo, como eu falei no vídeo anterior, que eu vou deixar o card aqui para vocês verem. Então quando a gente fala de marca Brasil, a gente parte sempre do envolvimento das pessoas para, antes de qualquer coisa, ter os inputs para fazer uma marca correta e, mais importante do que tudo isso, criar esse senso de pertencimento, que, como eu falei anteriormente, vai gerar um orgulho que, por sua vez, reforça uma reputação. Mas o mais importante é a gente entender que, se a comunidade não estiver envolvida nesse processo, a sociedade não fizer parte desse processo, essa marca país fica na mão dos governos. E os governos mudam, e não só não mudam, como geralmente maltratam as marcas país. Então, por exemplo, hoje a nossa marca país está atrelada a uma performance governamental, que eu tenho falado aqui sistematicamente, com dois grandes problemas vigentes hoje. Meio ambiente, com a questão das queimadas na Amazônia e, por consequência, de uma falta total de transparência a respeito desses dados, e a mesma falta de transparência vem sido utilizada, o mesmo método vem sendo utilizado no combate à Covid, outro problema que tem impactado negativamente a nossa marca. Não só a nossa marca país, do ponto de vista da gente não conseguir aportar capital estrangeiro e investimento, mas está tão complicada a coisa que a gente está num ponto onde a gente está sendo rotulado, onde o brasileiro passa a ter um carimbo de persona não grata em outros lugares do mundo, porque vem de um lugar que não conseguiu cuidar do alastramento, ou do índice de contaminação absurdo
como é o nosso caso. Somos o segundo país do mundo mais contaminado hoje. Então, tudo isso, qual que seria o ideal? Por que eu estou falando isso? Porque imaginem se a gente conseguisse, em algum momento, descolar as ações do governo dessa marca país. Olha que coisa linda que isso seria. Ou seja, a gente ter tanto controle sobre as nossas ações, sobre a nossa narrativa, e isso ser tão, de uma forma transversal à alternância de poder, que seria uma questão claramente voltada para o governo e não para a marca país, não para a nação. Esse parece o mundo ideal. Se é direita, se é esquerda, se é conservador, se é liberal, se é progressista, se é retrógrado, vai importar pouco. A nação, o país, a percepção, tem ali um processo que é um processo que está indiferente ao que o governo, a forma como o governo se comporta. Essa ideia da gente conseguir separar, essa é uma hipótese, se a gente conseguisse separar essas coisas, a gente provavelmente passaria melhor por governos que não estão tão ligados assim da marca país, que, para a gente ser sincero e ser honesto, são praticamente todos os governos, né? Tudo bem, o governo federal atual, o governo Bolsonaro, tem um problema específico, talvez maior do que os outros com a marca país, por uma série de questões. Mas se a gente olhar para trás, a gente nunca fez um grande trabalho também, nenhum governo fez um grande trabalho, nenhum governo olhou com cuidado e com uma visão estratégica de o que se queria para o país do futuro. A gente ouve desde sempre, né? Desde os anos 40 ou 50, lá com o livro Brasil, País do Futuro, que a gente é o país do futuro. Eu cresci ouvindo essa história, esse futuro nunca chega, né? Então a gente tem que começar a pensar, o governo não vai pensar num projeto para o Brasil 2050, não vai. Ele está pensando na próxima eleição, 2022, esse e qualquer governo. Então a gente tem que começar a trocar a visão de curto prazo, uma visão eleitoral e político-partidária de curto prazo, para uma visão de estratégia de país de longo prazo. O que queremos para os próximos 30 anos? É a partir daí que a gente consegue criar uma visão, e uma visão compartilhada que vai nos indicar para o futuro desejado, até para a gente saber quando que a gente chegou lá, e quando que a gente deixou de ser o país do futuro e passou a ser o país do presente. Que métricas são essas? Para saber se a gente deu certo ou não. A gente não tem nenhuma hoje. A gente fica aí subindo e descendo nos rankings, que não quer dizer muita coisa para quem está aqui dentro. Tá? Então essa é a minha discussão de hoje. Vocês podem perceber, a gente abrangeu vários outros vídeos, mas a ideia é que o governo deveria facilitar o processo, colocar suas ferramentas para que a gente conseguisse, a comunidade conseguisse envolver o máximo de pessoas possíveis num processo, facilitar esse processo, o famoso não atrapalhar, né? Facilitar esse processo, e a iniciativa privada, por sua vez, poderia parar de reclamar do governo e tomar para si um protagonismo de gerar uma percepção positiva que vai influenciar de forma absolutamente positiva e vantajosa os mercados internacionais na direção dos nossos produtos, da nossa produção interna e da nossa exportação, seja ela produto, serviço ou turismo. Tá, então acho que essa é uma divisão que faz mais sentido para a gente não ficar dependendo da política governamental e de uma visão de curto prazo do governo, não ficar parado, estagnado porque o governo não quer fazer e a gente depende dele, e ao mesmo tempo a comunidade, empresários, sociedade protagonizarem isso, inclusive financeiramente em certo ponto, mas principalmente para a gente poder ter na nossa mão, enquanto sociedade, a posse, a propriedade de uma marca país compartilhada com todos e que represente todos interna e externamente. Tá? Essa é a grande provocação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, curte, compartilha, dá o like, joinha, sei lá o que é aí, o sininho. A Luísa está fazendo o sinal do sininho aqui do outro lado. Então, eu vou deixar os cards dos vídeos. Espero vocês na próxima.